Eu vim falar um pouquinho sobre as 5 fases do luto, que muitas vezes nós, pais, passamos ao ter o diagnóstico do nosso filho, que possui algum tipo de deficiência. As 5 fases são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Todo mundo passa por todas essas fases? Claro que não. Eu vou falar um pouquinho sobre cada fase e depois eu vou falar como é que foi aqui em casa a nossa experiência por esse processo de luto do diagnóstico. A fase da negação, ela é a primeira fase que aparece. Quando você começa a perceber alguns sinais, alguns comportamentos do seu filho ou filha que não batem dentro daquele checklist, daquele checklist dos marcos de desenvolvimento. E aí você começa, alguém pode chegar para você e dizer que percebe que o seu filho ainda não andou, ainda não falou, ou que apresenta alguns comportamentos repetitivos, estereotipados, e você acaba negando e dizendo que não, que cada criança tem seu tempo, que o filho do vizinho falou com 3 anos e tá tudo certo, hoje fala um monte, que não sei quem andou só com 2 anos e também tá tudo certo, e que esse movimento estereotipado é só um tique nervoso, que logo vai passar. Muitas vezes a gente acaba negando e acaba atrasando o diagnóstico. A segunda fase que acontece é a raiva. Quando você começa a perceber que o negacionismo não adianta mais. Então você fica com raiva. Por que isso aconteceu comigo? Afinal, não que a gente não quer ter um filho com autismo, mas quando a gente planeja ter um filho, quando a gente deseja ter um filho, a gente sempre pede que o nosso filho venha saudável, que ele tenha muita saúde. E uma criança com autismo, ela tem muita saúde, ela é saudável. Então por que eu fico com raiva? Porque a gente idealiza uma criança, um ser. E aí quando aquela criança começa a se desenvolver, ela não dá dentro do nosso padrão ideal, aquilo que a gente idealizou, aquilo que a gente sonhou, porque a gente acaba planejando toda a vida do nosso filho antes mesmo dele nascer. Que faculdade vai fazer, se vai casar, se não vai, se vai ter filhos. E aí quando vem um diagnóstico marcante como o diagnóstico de autismo, você simplesmente sabe que você não pode mais ter alguns desses planejamentos. Ai, Samir, tá dizendo que meu filho não vai poder? Claro que pode. Só que isso frustra os pais naquela questão do filho ideal, que não era aquilo que ele havia planejado. Por isso que os pais passam muitas vezes por esse luto chamado raiva, de não entender, de se sentir injustiçados, de não compreender. O terceiro processo que os pais passam é a barganha. O que é isso? A gente tira lá do fundo aquela esperança de que todo mundo tá errado, De que o pediatra, o neurologista, de que todo mundo tá exagerando, tá pecando por excesso. Então a gente acaba se agarrando nisso e muitas vezes acaba atrasando o diagnóstico. E aí, depois que a barganha não é mais suficiente, os pais têm o diagnóstico na mão. Não tem mais o que fazer. Sai com diagnóstico, com horas e horas de intervenção e se perguntam: o que eu faço agora? Por onde eu começo? O que eu tenho que ler? Qual terapia que é mais importante? É essa tal de aba mesmo? Ou eu posso seguir o modelo eclético de terapia? O que eu faço? E aí muitas vezes os pais se deparam com a depressão, porque é uma bomba que cai no colo dos pais. E muitas vezes sem orientação, sem preparo por parte do profissional que dá esse diagnóstico, que não orienta, que não acolhe, que não explica. O pai entra com uma dúvida no consultório e sai com um turbilhão de dúvidas no colo. E isso é um passo, para desestruturar toda uma família, porque o processo de depressão, nesse processo de luto, ele é muito sério e é muito significativo. Passando por todo esse processo, enfrentando esse medo, parece que a gente está sem rumo. Fica aquela dúvida: contar ou não contar para a família? Expor ou não expor a criança? Avisar ou não avisar na escola? Eu posso só iniciar as terapias e não contar nada para ninguém. Sim, é um direito seu, enquanto pai.
Agora a gente tem que pensar se você está promovendo a inclusão de verdade quando você faz isso. E porque muitas vezes as pessoas, elas vão falar palavras que vão tentar te ajudar. Elas vão dizer para você, pai e mãe, que vocês são guerreiros, que vocês são abençoados, que Deus escolheu vocês porque tem um propósito. Não que nada disso seja mentira ou que não seja verdade, mas vão dizer que seu filho, ele é um anjo, é um ser celestial. E nada disso vai ajudar. O que vocês queriam naquele momento era uma fórmula mágica, um pozinho de pilim-pim-pim, para que o filho simplesmente alcançasse os marcos do desenvolvimento e tivesse uma vida típica, com todas as dificuldades típicas, não as dificuldades atípicas. Depois de entender que essas pessoas, elas não querem o teu mal, elas querem o teu bem, apesar de não saber muitas vezes como ajudar e acabam dizendo essas coisas. Aí vem a aceitação, em que fica tudo um pouco mais leve, não fica mais fácil, mas fica menos difícil. E aí a gente percebe que o diagnóstico de autismo não é um ponto final na vida das nossas crianças. Ele é um novo começo. É uma nova página de uma nova história, que vai precisar de uma ajuda intensa dos pais, uma ajuda intensa de toda a família. A rede de apoio é muito importante. E a rede de apoio não é só ligar e saber como é que tá ou aparecer no final de semana. É aquela rede de apoio intensa para poder ajudar a família a passar por essa fase. Que a gente não sabe quanto tempo. O autismo não tem cura. O autismo não é doença, mas ele não tem cura. Mas ele tem tratamento. Ele tem possibilidades. E acredite, fazendo intervenção, você, pai, mãe, estudando, se empoderando, buscando conhecimento, o futuro do seu filho pode ser surpreendente. Acredite nisso. Espero que tenham gostado desse vídeo e até logo. Esqueci de uma coisa. Eu não ia contar a minha história? Eu vou contar agora o nosso processo de luto. O diagnóstico do Bernardo veio com 1 ano e 6 meses. Porém, a gente poderia ter tido o diagnóstico antes de 1 ano. Antes de 1 ano, eu já percebia vários sinais e vários comportamentos ditos autísticos. Porém, cada vez que eu falava isso pro pediatra, ele dizia que era coisa da minha cabeça, que eu tava vendo pelo em ovo. Então, eu fiz o processo inverso. Eu queria que todo mundo percebesse o que eu estava vendo e ninguém via. E as pessoas que estavam mais próximas da gente, né, o meu marido mesmo, a cuidadora que ficava com as crianças no período que eu estava trabalhando, eles diziam que não, acho que não, as crianças são assim. E eu comparava os gêmeos, muito. E eu dizia, gente, é muito diferente, o Bernardo ele é muito desatento, ele não presta atenção, ele não tem um olhar sustentado. E aí, todas as pessoas ao nosso redor só passaram a acreditar no que eu dizia quando o Bernardo, com 1 ano e 4 meses, ele perdeu uma habilidade importante, que era a comunicação. O Bernardo, ele parou de apontar e ele parou de falar as pouquíssimas palavras que ele falava, que eram em torno de 8 ou 10 palavras. Mamãe, aua, dedê, alô, piu-piu. Essas palavras não faziam mais parte do repertório dele com 1 ano e 4 meses. Super cedo. E ali a gente iniciou o nosso processo, então, através de anamneses, escalas de triagem, para poder levar tudo isso pronto para o neuropediatra. Tem um vídeo meu contando todo esse processo. Então, o processo de negação, eu acho que eu não vivi, né? O processo de raiva, não vou dizer que eu não vivi, porque a gente às vezes se pergunta por que isso aconteceu comigo. Mas eu acho que não de uma forma que acabasse prejudicando a minha tomada de decisão frente ao tratamento dele, ou que me paralisasse, né? O meu marido, eu acho que ele viveu isso um pouco mais intensamente, mas eu posso pedir para ele vir aqui contar para vocês. A barganha, claro que a gente, no fundo, espera. Eu me lembro que o Bernardo já fazia terapia, devia já estar uns meses na terapia, quando ele começou a ter uma evolução significativa, e eu disse assim para a terapeuta dele, meu Deus, será que realmente eu não estou equivocada? Será que não estava todo mundo certo? E eu e o neuropediatra estamos errados? E ela disse, não. Me deu um checklist mais completo do que todos aqueles que eu já tinha tido acesso.
onde apresentava, na idade que ele estava, os comportamentos que ele tinha que ter, comportamentos esperados para uma criança típica. E cada linha que eu preenchia daquele checklist era uma lágrima que escorria, porque eu via que não, realmente tinha muitos atrasos. E principalmente, além da comunicação receptiva, que ele não conseguia entender muitas coisas que a gente pedia, ele entendia os comandos básicos. Vamos pro banho, bote a mamadeira na pia, vem cá. Agora, se eu pedir uma coisa atípica, por exemplo, pega a mamadeira e coloca embaixo da televisão. Ele não fazia isso. Ou se eu não dava nenhuma pista, dica não verbal, por exemplo, eu dizia vamos sair e automaticamente eu estava com a chave do carro na mão. Se eu não mostrava essa pista, dificilmente ele conseguia entender o que eu queria dizer com vamos sair. Então, e na questão cognitiva também me preocupava bastante, né? Então aquilo ali foi um choque de realidade, talvez ali eu tenha passado pelo meu processo de depressão, de entender que era muito difícil, de que talvez ele tivesse alguns obstáculos que ele não conseguisse superar, mas que eu e meu marido, a nossa família, a gente tinha que estar bem para poder dar suporte para ele, para que ele pudesse chegar no máximo onde ele poderia chegar, né? A gente tinha que deixar, eu digo, a escada limpa para que ele pudesse tentar alcançar todos esses degraus. Então a gente precisava ser suporte, a gente precisava ser apoio e a gente não podia fraquejar. Tem momentos de tristeza, tem momentos de que, olha, acho que eu não vou dar conta. A gente passa por esses momentos, ainda passa. Mas a aceitação sempre foi muito forte para mim. Eu sempre tive a certeza de que, e até quando eu criei esse canal, foi com esse intuito de levar informação para as famílias, para que os pais percebam que quanto antes eles aceitem que o filho deles tem algum atraso de desenvolvimento, não tô nem dizendo que é autismo, gente, pode ser TDAH, pode ser TOD, pode ser transtorno de linguagem, pode ser qualquer outra coisa, mas assim, se seu filho não atingiu algum marco do desenvolvimento, para e procura ajuda. Não fique esperando o filho do vizinho, porque assim, você pode estar colocando ali uma linha que vai definir se o seu filho vai ter uma vida funcional ou não. E o que a gente tem que pensar? Se o nosso filho não tiver uma vida funcional, de quem que ele vai depender para sempre? Porque assim, os filhos típicos já dependem dos pais praticamente para sempre. Vira e mexe, eu ligo para minha mãe para pedir socorro de alguma coisa. Imagina os atípicos, com algumas dificuldades que muitas vezes não conseguem as atividades básicas da vida diária. Então a gente investir em intervenção precoce, investir em tratamento, investir no empoderamento dos pais, não é só pelos filhos, é pela gente também. Porque a gente quer que eles tenham um pleno desenvolvimento e que a gente possa também todos viverem da melhor forma possível, juntos, em união, unificados e com muita força, de querer seguir em frente, de querer o melhor pelo futuro deles. Eu digo que brigar por isso é a única batalha que vale a pena na nossa vida. Agora eu concluo o vídeo de verdade. Um abraço.